Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Continuando aqui com a nossa releitura do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Hoje nós vamos ao capítulo 1, O Uivo, a ressurreição da mulher selvagem. Nesse capítulo, a Clarissa traz para a gente o conto da La Loba, a mulher lobo. La Loba. Existe uma velha que vive num lugar oculto de que todos sabem, mas que poucos já viram. Como nos contos de fadas da Europa Oriental, ela parece esperar que cheguem até ali pessoas que se perderam, que estão vagueando ou à procura de algo. Ela é circunspecta, quase sempre cabeluda e invariavelmente gorda, e demonstra especialmente querer evitar a maioria das pessoas. Ela sabe crocitar e cacarejar, apresentando geralmente mais sons animais do que humanos. Dizem que ela vive entre os declives de granito decomposto no território dos índios Tarahumara. Dizem que está enterrada na periferia de Fênix, perto de um poço. Dizem que foi vista viajando para o sul, para o Monte Alban, num carro incendiado com a janela traseira arrancada. Dizem que fica parada na estrada perto de El Paso, que pega carona aleatoriamente com caminhoneiros até Morelia, México. Ou que foi vista indo para a feira acima de Oaxaca, com galhos de lenha de estranhos formatos nas costas. Ela é conhecida por muitos nomes: La Huesera, a mulher dos ossos, La Trapera, a trapeira, e La Loba, a mulher lobo. O único trabalho de La Loba é de recolher ossos. Sabe-se que ela recolhe e conserva, especialmente o que corre risco de se perder para o mundo. Sua caverna é cheia dos ossos de todos os tipos de criaturas do deserto: o veado, a cascavel, o corvo. Dizem, porém, que sua especialidade reside nos lobos. Ela se arrasta sorrateira e esquadrinha as montanhas e os arroios, leitos secos de rios à procura de ossos de lobos. E quando consegue reunir um esqueleto inteiro, quando o último osso está no lugar e a bela escultura branca da criatura está disposta à sua frente, ela senta junto ao fogo e pensa na canção que irá cantar. Quando se decide, ela se levanta e aproxima-se da criatura, ergue seus braços sobre o esqueleto e começa a cantar. É aí que os ossos das costelas e das pernas do lobo começam a se forrar de carne e que a criatura começa a se cobrir de pelos. La Loba canta um pouco mais e uma proporção maior da criatura ganha vida. Seu rabo forma uma curva para cima, forte e desgrenhada. La Loba canta mais e a criatura lobo começa a respirar. E La Loba ainda canta com tanta intensidade que o chão do deserto estremece. E enquanto canta, o lobo abre os olhos, dá um salto e sai correndo pelo desfiladeiro. Em algum ponto da corrida, quer pela velocidade, por atravessar um rio respingando água, quer pela incidência de um raio de sol ou de luar sobre seu flanco, o lobo de repente é transformado numa mulher que ri e corre livre na direção do horizonte. Por isso, disse que, se você estiver perambulando pelo deserto, por volta do pôr do sol, e quem sabe esteja um pouco perdido, cansado, sem dúvida você tem sorte, porque La Loba pode simpatizar com você e lhe ensinar algo da alma. Quais os comentários? Bom, para mim, o que vem com esse conto da La Loba, Odace, é uma... Eu acho que é uma capacidade que a gente tem, uma força que a gente tem
intuitiva, né? Uma força que mora dentro de nós, capaz de ressuscitar o que está morto em nós mesmos, assim. Né? Uma capacidade, uma força de ressurreição, de ressuscitar aquilo que está perdido, aquilo que está morto. Porque quando a gente pensa no esqueleto, né? Nos ossos, quando a gente pensa nos ossos, a primeira coisa que vem em mente acaba sendo a morte. Né? E é tão simbólico essa coisa do recolher os ossos, né? É o resgate daquilo que está morto dentro de nós. E quantas vezes a gente não entra nessa situação, né, Lu? Quantas vezes a gente escuta mulheres falando de ter sido destruída, ou de sonhos, desejos, enfim, tantas coisas que são destruídas, e que ela fala em pegar os cacos. Vamos ir pegando os cacos e remontando. Os ossos, de certa forma, está muito ligado a isso, né? Ao né? Algo que está tão destruído e tão morto dentro da gente. Eu, quando escuto essa história, eu penso muito nisso. Para mim, né, essa história traz bastante, tem muitos, né, acho que não só para mim, mas assim, essa história ela tá cheia de simbolismo, né, tudo que ela fala, né, do deserto, do fogo, do cantar, né, para mim o que fica é um pouco isso, assim, quantos desertos a gente atravessa na vida ao longo da nossa jornada, quantos desertos, quantos momentos a gente tem de dificuldade também, e aí a gente precisa ter uma persistência para lidar com o momento, né? E aí, quando ela fala do cantar, né? Ela cantou, e ela cantou, e ela cantou, e ela cantou, né? Persistência, né? Essa é a persistência, né? E quantos desertos? E a todo momento, a vida é cíclica, né? Então, acho que a todo momento a gente tem essa travessia pelo deserto também. O que eu vou fazer, né? Nesse deserto? Quais são os recursos que eu tenho para sair daqui? O que eu posso fazer? E eu não sei, eu fico pensando assim, o deserto talvez ligado, Lu, àquela... Tem várias coisas que a gente pode pensar no deserto, e lembrando que o que a gente está falando aqui não necessariamente é o que a Clarissa está falando no livro. Né? É o que vem para a gente a partir dessa leitura das nossas observações e da nossa história. Né? Mas eu fico pensando nessa coisa do deserto como assim um mergulho lá dentro da gente, o deserto, aquele lugar onde está ali na nossa sombra total, aquele lugar, né, quase sem vida. É um mergulho deste lugar. E acho que e aí me lembra um pouco que ela fala da aparência dessa Laloba, né? Ela é gorda, ela tem uma aparência que não é uma aparência agradável, é algo que dá até assustador, né? Se você pensar, porque assim é a nossa sombra também, né? Mas é ali que está a nossa força, né? Se a gente não fizer esse contato, a gente não resgata, a gente não tem essa força, né? Eu fico pensando agora até nos medos que se tem, Lu, quando vai mergulhar para dentro de si. Isso, assim, não só a mulher, mas de uma forma geral, mas vamos focar na mulher. Como é difícil olhar para dentro e mergulhar dentro de si. Por quê? Porque, assim, quando você entra, a gente entra na questão da jornada do herói, quando você entra nesse deserto, você vai ter que enfrentar os monstros, os demônios, e a aparência dele é muito feia. Né? E esse é um caminho solitário também, né? Caminho solitário. É a gente que tem que fazer, né? Ninguém vai fazer por nós. É a gente que tem que vai fazer esse contato, né? Mas, ao mesmo tempo, a Laloba, que acho que é um pouco do que a Clarissa fala da mulher selvagem, a gente sabe que sabe. A gente, ou melhor, a gente sabe, mas às vezes a gente esquece que sabe, né? Então, e a Laloba não, a Laloba sabe, né? Ela conhece o poder que ela tem, da criatividade, da força, desse poder de ressuscitar, e a gente esquece disso, mas a gente sabe. Né? A gente sabe. Basta a gente confiar, basta a gente se permitir e confiar,
né? A gente tem essa intuição, a gente tem essa força. Porque muitas vezes essa mulher selvagem, ela, a loba, né? Ela surge dentro de nós e a gente nem se dá conta que ela surge. Mas quantas vezes, sabe, eu fico pensando no instinto materno, por exemplo, que toda mulher tem, não é? A gente sente, a gente sabe, e isso parece que nasceu com a gente, né? Essa força. E quem é que está ali na frente neste momento? Que você, quando está ali com o filho, você segue seu instinto, você segue o que está aqui dentro. É isso que você faz, é isso que você segue. Né? É essa mulher selvagem. Vem da onde? Vem dessa mulher selvagem. Vem dessa mulher selvagem. Lembrando o que é a mulher selvagem. E aí, Lu, eu fico pensando em cima disso, assim, só que tem o caminho desse deserto, que é diferente para cada um. A forma como cada um vai viver isso é diferente. Né? Não é a mesma coisa para todos. Eu vou viver este meu encontro, este mergulho para dentro de mim de uma forma. Eu vou encontrar os meus monstros. Você vai ser de outra forma, vai encontrar os seus monstros. E nós vamos encontrar esta mulher selvagem dentro de nós, mas cada uma vai ver de uma forma diferente. E aí entra no segundo conto que ela traz neste mesmo capítulo, né? Que é a história dos 4 rabinos. Acho que vale a leitura dele, né, Lu? Ele é curtinho, vale a leitura dele. Acho que vale. Você lê? Eu leio, eu vou ler. Os 4 rabinos. Uma noite, 4 rabinos receberam a visita de um anjo que os acordou e os levou para a 7ª abóbada do 7º céu. Ali eles contemplaram a sagrada roda de Ezequiel. Em algum ponto da descida do Pardes, paraíso, para a terra, um rabino, depois de ver tanto esplendor, enlouqueceu e passou a perambular espumando de raiva até o final dos seus dias. O segundo rabino teve uma atitude extremamente cínica. Ah, eu só sonhei com a roda de Ezequiel, só isso, nada aconteceu de verdade. O terceiro rabino falava incessantemente no que havia visto, demonstrando sua total obsessão. Ele pregava e não parava de falar no projeto da roda e no que tudo aquilo significava. E dessa forma, ele se perdeu e traiu sua fé. O quarto rabino, que era poeta, pegou um papel e uma flauta, sentou-se junto à janela e começou a compor uma canção atrás da outra, elogiando a pomba do anoitecer, sua filha no berço e todas as estrelas do céu. E daí em diante, ele passou a viver melhor. Então, tem muito a ver com isso que a gente está falando, né? Cada um vai encarar aquela mesma visão de uma forma diferente. Né? Tem aqueles que negam, que não acreditam, que são totalmente céticos, né? Como tem aqueles que ficam obcecados, fanáticos, que só falam disso, né? Mas que, na verdade, nessa mulher selvagem, veio isso para mim agora, né? A mulher selvagem desperta dentro de nós o nosso poder criativo. Né? Então, quando vem deste quarto rabino que traz a arte e transforma isso tudo numa arte, eu estou pensando no poder criativo que ela traz para a gente, que está ligado no acreditar, sim, sem sair do 8 para o 80, né? Acreditar sim e poder transformar, permitir que o seu poder criativo venha, não sei, foi o que passou aqui para mim. Acho que tem a ver, sim. Acho que tem a ver porque essa força criativa que você está falando, eu senti quando ela fala da fogueira. Ela faz uma fogueira ali, né? E o fogo tem esse simbolismo também de transformação, de criação, né? Então, acho que
tem tudo a ver, né? Todo o simbolismo ali dessa história e cada um com a sua experiência. Eu acho que o que ela traz é isso, né? O que a gente é capaz de fazer com a nossa força criativa, né? Eu acho que esse capítulo deixa algumas coisas para a gente pensar, que eu acho que sempre isso é importante, né? E aqui eu acho que traz para a gente começar a pensar de que forma eu estou lidando com as minhas emoções, com os meus sentimentos, com a minha intuição, né? Quantas coisas, eu acho que tem uma coisa super importante aí desse capítulo, Lu, que a gente acabou não falando, mas eu acho que vale que quantas coisas a gente tem deixado morrer na nossa vida, né? No lugar de transformar, no lugar... Né? Ela traz muito isso, que assim, tem coisas que a gente precisa deixar morrer. A gente precisa deixar morrer para poder renascer. Agora, quantas coisas a gente tem deixado morrer quando não devia deixar morrer? Eu acho que ela traz muito isso, desde da introdução, quando ela conta a história da mãe que permitiu que a mãe matou seu filhote porque ele tinha que ir, ele estava em sofrimento. A gente tem uma dificuldade muito grande em lidar com isso. A gente prefere que o outro fique ali sofrendo, mas que fique com a gente. Sim. A gente não tem dificuldade de deixar ir. E tem coisas assim que a gente não adianta ficar dando murro em ponta de faca, que a gente tem que falar assim, deixa ir. Desde um relacionamento, como de casal, de amizade, como projetos. Tem coisas que a gente precisa deixar ir, né, para poder nascer. E tem outras que a gente tem deixado ir e que não devia. Então, acho que o convite é a gente começar a repensar nisso. Quantas coisas a gente tem enterrado, deixado morrer, enquanto a gente devia resgatar, né? Enquanto a gente devia... Quantos sonhos, desejos, enfim, né? Pessoas. Quando ela fala da caverna cheia de ossos, vem um pouco isso, né? A nossa caverna está cheia de ossos, né? E o que a gente precisa, o que a gente vai escolher ali ressuscitar, né? E é isso. Vou só encerrar aqui a minha fala, porque acho que a gente já está encerrando, mas quando você fala isso, o que a gente precisa permitir morrer, né? Vem muito isso para mim, assim, olha, no fundo, né? Quando a gente fala, olha, no fundo, a gente sabe, né? Às vezes a gente tem umas dúvidas, mas no fundo, esse no fundo, é essa mulher selvagem que sabe, que não tem dúvida, como a loba que sacrifica o filhote, ela não tem dúvida que ela tem que fazer aquilo, né? Então esse no fundo mesmo que a gente vai ter essa certeza e que a gente precisa confiar, né? Sim. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. E o que fica aqui para a gente encerrar este vídeo, este conto, é a gente começar a repensar, né? Olhar para dentro e olhar o que será que eu preciso deixar ir. Porque a gente fala isso, né, Lu, muitas vezes. Eu preciso deixar ir, né, para poder vir outras coisas, como se eu esvaziasse um copo para poder encher novamente. Então, tem coisas que a gente precisa deixar aí. O que eu tenho que está tão preso aqui para mim e que me impede, muitas vezes, de realizar coisas que eu preciso deixar ir, né? E o que será que eu preciso trazer de volta? A vida. Quais são os sonhos, desejos, pessoas que eu deixei para trás e eu preciso resgatar? Que estão aqui dentro, lá no fundo. Fica esse convite, escreva para a gente, para compartilhar, para contar um pouco da sua história, que vai ser para ir enriquecendo esse trabalho. Né? E se você já leu esse livro, né? Se você já leu e está relendo aqui, fazendo essa releitura também com a gente,
Deixa aí a sua opinião, a sua visão e o seu sentimento em relação a esse conto também, pra gente. É isso mesmo. E até a semana que vem com o segundo capítulo e mais um conto deste livro. Até lá! Até lá!